capítulo de número 12, vai dizer que o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, para que cada casa, se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, perna e vísceras não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comerão pão sem fermento, e no primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º dia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Bem, e aí nós vamos ver que o Senhor instituiu a Páscoa com um propósito muito forte. E a mesma noite da morte para os egípcios foi a noite de libertação para os hebreus. E aí nós vamos ver, para uns juízo, para outros salvação. A diferença entre juízo e o livramento, morte e vida, a condenação e a salvação, o que foi? O sangue do Cordeiro. Israel, ele estava debaixo do chicote dos egípcios, do carrasco, e não apenas com as costas de açoite, mas também com os pés no barro, mãos calejadas de trabalho. Foram 430 anos no Egito sendo escravos. Deus ouve o clamor do seu povo, e aí ele envia o seu mensageiro com a mensagem expressa a Faraó. Qual foi essa mensagem? Deixe o meu povo ir. Para quê? Para celebrar uma festa no deserto. Faraó, ele endureceu o coração, oprimiu ainda mais o povo. Deus enviou dos céus 10 pragas,
e nós vamos ver que Deus está exercendo o seu juízo sobre todos os deuses do Egito. E o que ele faz com isso? Ele quebra o orgulho de Faraó, ele faz abalar toda a estrutura faraônica, pirâmides milenares. Ele tirou o seu povo do cativeiro com mãos fortes e com mãos poderosas. O golpe final de Deus, qual foi? A matança dos primogênitos, que foi a 10ª praga. O único meio de salvação daquele dilúvio de juízo era o sangue do Cordeiro. Quem tivesse o sangue nas laterais das portas, nos umbrais das portas, haveria livramento. Não haveria outro livramento que não fosse por intermédio do sangue do Cordeiro. A morte, ela visitaria o palácio, as choupanas, pobres, ricos, velhos, novos. A morte iria entrar, o anjo do juízo passaria à meia-noite, onde encontrasse o sangue, ele passaria por cima, mas onde não visse o sangue, ele entraria e o primogênito morreria inapelavelmente. A Páscoa foi o dia da independência de Israel, a noite do terror dos egípcios, foi a noite de libertação do povo de Deus. A mesma mão que feriu uns, resgatou outros. A Páscoa não apenas trouxe unidade para Israel, salvação para os seus filhos, mas também libertação do cativeiro. Israel se tornou livre para servir a Deus. E eu lhe pergunto, qual é a mensagem da Páscoa? A Páscoa, ela marca um novo começo para o povo de Deus. Eu quero que vocês que estão aí nos vendo, nos assistindo, venham meditar nisso. E a outra pergunta é, afinal de contas, de quem é a Páscoa? Se a Páscoa marca um livramento, a passagem da morte para a vida, de quem é a Páscoa? É um novo calendário na vida de quem recebeu a Jesus. É o nascimento, sabe? E aí nós vamos ver isso no capítulo 12. E eu quero que vocês participem conosco, né? Nós vamos meditar, né, sobre a Páscoa sendo o começo de uma nova vida, nascimento. É isso, pastor? Isso. É importante a gente ressaltar, o bispo Sérgio já deu uma introdução muito ampla, né, e muito explicativa. A origem da Páscoa, ela narra um tempo de dificuldade para o povo de Israel, para o povo do Egito, né? Quando o Senhor falou acerca do anjo da morte, que passaria sobre as casas, até porque Páscoa significa isso. Páscoa vem da palavra hebraica pesar, que significa pular por cima, né? Passar por cima, pular além da marca, né? Estabelecer limites, separação. Pular ali significa estabelecer limites. Deus iria estabelecer um limite agora entre o povo do Egito e o povo de Israel por meio da marca que estaria na casa dos hebreus, a marca oriunda do sangue do animal morto, que deveria ser aspergido nos umbrais da porta, com a finalidade exatamente essa, de estabelecer um limite. Esse anjo, que as pessoas chamam anjo da morte, eu não vejo dessa forma, eu vejo o anjo do juízo, o anjo da sentença de Deus, até por conta de toda a opressão estabelecida no Egito contra Israel. Deus, ele entra com justiça, porque o nosso Deus é um Deus de juízo e de justiça. Deus faz juízo e justiça aos oprimidos, né? Porque se não houvesse essa opressão, talvez Deus livraria. E o fato de morrer os primogênitos,
a gente percebe claramente ali que Deus está simplesmente erradicando uma geração futura de faraós. Deus está fazendo com que, né, porque os primogênitos são aqueles que no futuro herdariam a cadeira de faraó. Os sucessores. Deus está simplesmente acabando com uma próxima sucessão de faraós no Egito, né? Além de morrer os primogênitos, que são os filhos mais velhos de cada família, Deus também está estabelecendo um distanciamento de uma nova geração de faraós que viria para o Egito. É uma coisa interessante. Baseado nessa palavra de o anjo do juízo, né? Eu quero formular uma pergunta para todos aqui pensar, né? E vocês estão à vontade para perguntar o que vocês quiserem. E esse anjo do juízo, para muita gente, pastor, tem gente achando que Deus não é o mesmo Deus. A Bíblia vai falar que o juízo de Deus virá. Mas tem gente que não está acreditando nisso. É o chamado acerto de contas, né? O dia do Senhor. O dia do Senhor. Porque o dia do Senhor, para uns, como aqui. Isso. Como aqui. Para uns é livramento e salvação. Isso aí. E para outros é morte. É morte, sentença. Então, esse dia, gente, vai chegar. Esse dia vai chegar como chegou para Faraó e para o Egito. Nós sabemos muito bem que o Egito hoje, a simbologia do Egito hoje, é o mundo. É o mundo. É verdade? É nos seus pecados, né? No seu devaneio, na sua apostasia, na sua idolatria e como também na sua opressão. Porque hoje o mundo sem Deus, esse mundo pagão, eles oprimem o povo de Deus através de leis, né? Nós temos visto aí, né? Temos visto aí, né? Ainda que a gente saiba que os decretos que hoje estão estabelecidos sobre a sociedade humana no mundo visa a preservação da vida, a gente vê claramente que é um meio pelo qual os também se beneficiam de tentar parar a igreja, ou seja, dá pouca ação para a igreja, porque uma igreja aberta, um culto ao Senhor é uma porta de salvação para aqueles que precisam, e hoje de certa forma estabelecendo leis que impossibilitam as pessoas de frequentar as suas igrejas e consequentemente oferecendo os seus cultos a Deus, eles estão pensando que com isso estão calando a igreja. Pelo contrário, né? A igreja continua avançando através dos meios que a gente tem, né? Esse é um recurso que a gente está usando hoje aqui, né? Por conta do impedimento da reunião presencial, a igreja continua vivendo, caminhando, estabelecendo os seus limites, pregando salvação através das redes sociais. Isso é uma coisa de Deus, abençoado. E você veja, pastor, quando eu disse que a Páscoa, de quem é a Páscoa, né? Eu fiz essa pergunta nisso, de quem é a Páscoa? E aí vocês vão ver uma coisa, vamos lá, para vocês meditarem, pensar, você que está aí nos ouvindo, né? Havia uma liturgia, tinha que ser da forma litúrgica que Deus instituiu. Está aqui. Isso aí. Deus estabeleceu o mês, estabeleceu o que deveria ser feito. Deus disse que isso deveria ser feito em família. Em família. Né? O que deveria comer. O que deveria comer, como comer, né? Não poder sobrar nada. É interessante, bispo, que é uma coisa interessante aqui. Você percebe, nós percebemos claramente que este momento que o mundo está vivendo está aproximando mais as famílias. Aquilo que se fazia congregacionalmente nos templos está se fazendo. Eu acho que nunca se viu uma Páscoa tão familiar, não tão bíblica como essa, porque nós vamos passar a Páscoa, né, que comemorar amanhã, né, em casa, em família, reunida em família, quando o mundo vai estar assolado, né, pessoas morrendo, pessoas perdendo a vida. E claro que a gente não está sendo, sabe, ignorante, nem tampouco, né, louco de usando esse argumento para dizer que a gente não vai ser atingido. Ninguém. Já morreu alguns crentes também, até pastores já morreu, mas a gente vê claramente que as famílias de Deus estão sendo preservadas, né? Eu não vejo uma estatística que assuste a igreja ao ponto de que tem muitos cristãos morrendo
debaixo dessa nuvem aí que nós estamos vivendo no mundo. Pelo contrário, a gente vê claramente que o número de pessoas que poderiam estar morrendo não é aquilo que foi falado, né? As famílias estão sendo preservadas por Deus, né? Porque a gente vê claramente que o temor do Senhor está habitando as casas dos crentes nesse momento. Aí eu quero pontuar aqui sobre o alimento. Sim. Cordeiro, ervas amargas e pão sem fermentos, pães asmos, né? E aí nós vamos ver qual a diferença da Páscoa que Deus instituiu para a Páscoa romana, para a Páscoa de hoje. A gente vê claramente que o sentido da Páscoa hoje pagã é uma Páscoa comercial. Isso aí. Perdeu completamente o sentido espiritual da Páscoa. Isso aí. Porque a Páscoa, tanto para os cristãos quanto para os judeus, é uma Páscoa estritamente espiritual. Por quê? A Páscoa, vivida pelos hebreus nesse tempo, apontava para um futuro, para frente, para o sacrifício de Jesus. Isso aí. Porque Páscoa sem sacrifício é vendagem. Ontem eu estava conversando com o Rubem, com a esposa, antes de ontem, acerca desse detalhe. Do Antigo Testamento se assombra do Novo. Isso aí. Né? Por quê? Porque aponta. É um apontamento. É verdade? E aí nós vamos ver, por que pães asmos? Por que pães sem fermento? Apontava para quê? Para uma vida pura, sem maldade. Contaminação, sem iniquidade, é verdade. O pão sem fermento. Isso aí. As ervas amargas aponta para a lembrança que os hebreus tinham que ter, e até hoje eles lembram disso. Eles lembram que a Páscoa deles é dessa forma. É dessa forma, até hoje memória dessa forma. E aí você vai ver, eles têm que comer as ervas amargas, porque era algo que tinha que se perpetuar, né? Para que eles lembrassem dessa vida amarga que vivia como escravo. Do sofrimento. É isso aí, das labutas, das lágrimas derramadas, né? As ervas amargas que deveriam ser comidas assim, é para eles nunca esquecerem do tempo de aflição que eles viveram lá, né? E da maneira como eles clamaram e foram ouvidos, porque o texto diz que o próprio Deus desceu para livrá-los. Eu mesmo vi. Deus pode livrar de diversas formas. Deus envia anjos para livrar, né? Deus envia homens para livrar, como enviou Moisés. Mas aqui no texto é claro que o Senhor ouviu a oração e desceu para livrar. Foi uma ação diretamente de Deus em favor do povo. Ou seja, no Egito eles conviveram com a idolatria do Egito, os deuses do Egito, né? Um Deus para casa da situação, e agora eles tiveram que sair dali, comer o pão sem fermento para se livrar da maldade. Segundo, as ervas amargas para lembrar do tempo da escravidão, da vida de sacrifício que vivia como escravos. E o cordeiro. Tinham que comer o cordeiro, que simbolizava o quê? O animal que foi morto, trazendo livramento de morte. Ali narra, bispo, um estabelecimento de uma aliança perfeita em Deus. O comer a Páscoa, por os judeus, é o mesmo significado de que nós participamos da ceia do Senhor hoje. É uma confirmação de uma aliança, de um acordo, de um contrato que nós temos com Deus através da fé. Né? Sem querer escandalizar vocês, um contrato aqui nada mais do que uma aliança, entenda, para que você não julgue diferente aqui. Toda vez que nós cristãos participamos da mesa do Senhor, que simbolizando ali através do pão partido, né, e do cálice oferecido, nós estamos reafirmando, ratificando, dando legitimidade à aliança feita em Deus através do sacrifício de Jesus, né? Porque o que é a Páscoa para os cristãos? É a ceia. A ceia narra o quê? Um novo tempo na nossa vida, um novo nascimento. É a admissão que nós temos no corpo de Jesus. Aí o que me chama a atenção, pessoal, é que você veja que é uma coisa tão simples, mas tão poderosa, né? E mata o cordeiro, pega o sangue, olha como é que aponta, né?
pega o sangue e passa nas laterais e nos umbrais. O anjo da morte, quando passar, o anjo do juízo, quando passar, onde tiver, ele vai passar à meia-noite. Meia-noite. Você imagina a escuridão, né, do Egito, meia-noite, o anjo passa, mas ele enxerga o sangue. Ou seja, tinha marca naquela porta, tinha marca naquela família. Não tinha medo dessa casa. Não tinha medo. É interessante, não havia pavor, não havia desequilíbrio. Pelo contrário, havia paz ali dentro. Paz, confiança, porque tinha marca, tinha selo, né? Tinha convicção. Essa é a fé. É por isso que Paulo diz assim: pela graça somos salvos, por meio da fé. Se não vem de nós, é dom de Deus. Quem podia dar essa certeza de que todos os primogênitos iriam morrer, mas onde tinha a marca do sangue, ele pularia? Agora imagina as casas que não tivessem esse sangue aspergido. A gente vê o poder da aliança de Deus. É a aliança, entendeu? É por isso que eu gosto muito de um salmo bíblico, né? E a gente deixa esse salmo até registrado aqui para que você possa se apegar a ele nessa oportunidade. Salmo 4, verso 8 diz: em paz eu me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Na tua casa a paz, sabe por causa de quê? O sangue do Cordeiro está derramado sobre a sua família, sobre a sua casa. Salmo 3, verso 5 diz: eu deitei, dormi e acordei, e o Senhor me sustentou. Na tua casa não vai haver morte, na tua casa não vai haver destruição, não vai haver assolação, não vai haver juízo, vai haver paz, haverá livramento, confiança, alegria, fortalecimento, provisão da tua casa. Pensa nisso, esse sangue provê tudo isso para você, meu irmão. Aleluia. Esse sangue, ele abre as portas do céu sobre a sua vida, e sobre tudo haverá, sabe o que? Conforto e confiança, em nome de Jesus. E aí quando nós falamos dessa confiança, né, aí me fez lembrar até o refrão do louvor, né, porque ele vive, né, e aí vai dizer: posso ter no amanhã, porque ele vive, porque ele vive. olha que forte, temor não há, Não há medo. a certeza agora, Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aí, bispo, entra esse refrão aí, nos faz lembrar de uma das frases, de um dos versos mais lindos da Bíblia: a certeza que o homem tinha em meio à dor que ele vivia, em meio ao sofrimento que ele atravessava. Jó vai dizer assim, capítulo 19 do seu livro poético, verso 25: eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele se levantará sobre a terra, e ainda que consumida a minha pele em carne, eu verei a Deus e o verei com meus próprios olhos. Olha a confiança desse homem. Jó não está preocupado quando será, Jó não está preocupado em que momento acontecerá. A perspectiva de Jó não é presente, a perspectiva de Jó não é para aquele tempo. Ele não está determinando que a sua dor vai acabar naquele momento, só que ele está abastecido de uma fé tão grande que ele vai dizer: eu sei. Então, o importante não é o que você está passando, é o que você está sabendo. O que você sabe é mais importante do que aquilo que você passa, porque você está passando, é um processo, e o que você sabe te dá garantia de chegar até o final e cantar esse hino da vitória. Aleluia, glória a no Deus. Egito, as pessoas ou criam e passavam o sangue do cordeiro na porta e viveria, ou se não cresce e não passasse, morreria. Sim. E aí nós vamos ver que o mundo pensa, pastor, o mundo pensa
que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida. É o que as pessoas pensam. Vai deixar de viver, né? Vai deixar de viver, vai perder a vida. Mas a conversão, ela não é o fim da vida, é o fim da escravidão. É o fim da escravidão. É o fim da escravidão. É vida em abundância. Aquele que perder a sua vida, achá-la. E quem achar a sua vida, perdê-la. Né? Porque tem gente que acha que vai perder. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar como um ser livre para Canaã celestial, para a terra da promessa. Existe uma terra da promessa, amado. Deus nos prometeu a Nova Jerusalém, Deus nos prometeu a Canaã celestial. E se você se converter, você não perde, mas ganha. A Páscoa, ela foi o começo de uma nova nação, o começo de até então, Israel, na verdade, não era uma nação, mas agora, livre, remido, esse povo torna-se o povo separado de Deus. A Páscoa nos mostra um novo começo, um novo calendário, um novo compromisso, uma nova jornada, um novo destino, uma nova vida. A Páscoa revela o projeto de Deus da redenção da família. Deus, ele institui a Páscoa porque a família é um projeto de Deus e a família toda precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro, como diz o pastor Manassés. Esse ano, ainda que a gente não entenda muito, porque tem coisa que nós não vamos entender agora, sabe? Não tente entender esse momento que nós estamos vivendo. Só pense o seguinte: esse ano vai ser uma Páscoa diferente. Todos nós, junto da nossa família, participando de uma festa, como eu disse no início, a Páscoa de Deus era cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Hoje, o vinho de Páscoa de coelho é animal imundo. Diante do livro de Levítico, você vai ver que ele vai, ele vai mostrar lá que coelho é animal imundo, porque tem... Não simboliza nunca o cordeiro puro, né? Não simboliza. Então você veja que o mundo é contraditório. Pega um coelho animal imundo e coloca no lugar do cordeiro. Até para desmerecer o cordeiro, né? Então nós vemos que isso não é real e nós vemos que a Páscoa comercial foi falida esse ano. Foi falida. Você vai participar de uma Páscoa verdadeira, onde Cristo é o Senhor. E eu vou te falar uma coisa para você me ouvir. Nós estamos vivendo um momento, queridos, que é melhor crer, que é melhor nós estarmos debaixo da proteção desse sangue. É melhor você confiar e entregar a sua vida nas mãos do Senhor, porque só Ele pode dar da maneira que deu lá atrás livramento. É o único que até hoje pode dar livramento. Tá bom? Bispo, é interessante que enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre a casa daqueles que não tinham a marca desse sangue, os filhos de Deus consagrados estavam nas suas casas celebrando a vida. É uma coisa interessante que eles estavam comendo do animal que os remiu da sentença. Olha só, eles estão comendo da carne do Redentor. Porque o animal morto, para ter o seu sangue aspergido, é desse mesmo animal que teve o sangue derramado, que estão comendo a carne deles. Eles estão comendo o animal redentor. Meu Deus. Olha que coisa linda. O animal que teve a sua vida tirada para ter o seu sangue aspergido é o mesmo animal que está dentro da casa servindo eles como alimento para a alma deles. Olha só que coisa linda. Eles estão se alimentando do Redentor. É por isso que Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem comunhão com vida comigo. Então não tem como, irmãos, ter aliança com Deus apenas passando o sangue no umbral da porta, porque o livramento não vinha apenas com o sangue aspergido.
mas com a comunhão dentro da casa, Toda. participando da carne. Conjunto. É um conjunto de coisas. O que é gente derramar o sangue lá fora e não não ter comer. comunhão aqui dentro? É interessante. E aí, para caminhar para o encerramento, que o nosso tempo já está se findando, o que nós vamos falar? E hoje? Aliás, antes de falar do hoje, agora me veio à memória o senhor falando da ceia que o Senhor instituiu com a sua família, que eram os discípulos naquele momento. Ele forma uma ceia para pegar o pão e o sangue, para mostrar o corpo, né, e o sangue Este é meu derramado. corpo. Isso aí. E aí o que ele faz? Minutos, horas ou minutos antes do verdadeiro cordeiro Ser entregue no ser entregue para morrer e derramar o sangue agora, não pelos hebreus, mas por toda a humanidade, pela igreja que viria a crer, pela igreja que somos nós que viríamos a crer. E ele está agora junto com seus discípulos participando da Páscoa, que era Páscoa. Ele está comendo a Páscoa. Está comendo a Páscoa. Instituindo a ceia. Isso aí, está instituindo a ceia para a igreja. Para a igreja. E aí nós vamos ver logo depois disso o cordeiro sendo capturado, e ele vai falar: ninguém toma a minha vida. Eu a mesma dor. Eu mesmo a dou por amor de vocês. É lindo isso. É? Aí se confirma e se configura muito bem o que Paulo disse aos Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, Que estão em Cristo. mas segundo aqueles que andam em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, para você, meu irmão e minha irmã, não há condenação, não há sentença, não há juízo, não há dor, perdão. Pelo contrário, há perdão, a graça, a paz, a alegria. Você está debaixo desse sangue protetor, desse sangue remidor, desse sangue da nova aliança, que não é mais sangue de bode e carneiro, é o sangue imaculado de Jesus, um sangue sem pecado, que te fez participante da glória e da alegria eterna que é em Cristo Jesus. Porque a lei que opera em você não é a lei da morte nem do pecado. e nem do pecado, porque este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje a nossa Páscoa, para encerrar, a nossa Páscoa hoje é celebrada no domingo, e no domingo foi o dia da ressurreição. Sabe por quê? Porque a morte não pôde segurar o nosso Cordeiro, ou melhor, o nosso Jesus. O Cordeiro até foi para a cruz e morreu, mas o nosso Jesus venceu a morte e ressuscitou. E nós temos vida com Ele, nós recebemos vida nele. Então a Páscoa, será que é de quem? De quem é a Páscoa? Sabe? Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa Jesus como Senhor e crê que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, que Deus te abençoe e que você viva um momento maravilhoso de Páscoa. Essa manhã seja uma manhã de muita vitória, uma manhã de ressurreição, uma manhã de passagem da morte para a vida, da escravidão para ser livre. Deus te abençoe. Pastor, pode encerrar fazendo seus agradecimentos. Apenas uma rápida consideração aqui. A Páscoa para os judeus, para os hebreus, na verdade, não estabeleceu apenas uma aliança em Deus, como a ceia estabelece uma aliança em Cristo com a gente. A Páscoa para os hebreus estabelecia uma aliança com Deus. A ceia para a igreja é uma aliança com Cristo, mas todas as duas, tanto a Páscoa quanto a ceia, apontavam para uma coisa que ia além da aliança, sabe o que? A partida. Porque a Páscoa também narrava o momento da partida, quando eles iam sair do Egito para Canaã. Toda vez que a gente celebra a comunhão no sangue de Cristo Jesus, nós estamos, sabe o quê? Estamos prontos para ir embora. Amém. Prontos para partir para o céu. Glória a Jesus. Você está entendendo que a Páscoa para nós, igreja, nada mais é do que o ponto de partida para a eternidade com Cristo? Toda vez que sentamos à mesa e celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo, estamos prontos para ir embora, prontos para partir para a eternidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, nessa manhã. Viva essa palavra na sua integridade,
na sua profundidade. Seja feliz com a sua família. Que Deus te abençoe ricamente no nome de Jesus. Nós vamos estar ouvindo mais um louvor e já volto para nós estarmos orando e trazendo os últimos avisos. Deus abençoe.